vou falar o carro que eu nem lembro direito. Ele sonhou me dando o carro. E aí foi engraçado que ele falou assim pra mim: pastor, eu vendi o carro que eu encontrei na rua, eu vendi o carro. E eu falei: que legal, tá? Aí ele falou: mas você sabe por que eu vendi? Que eu, no sonho eu tava te dando o carro. Aí eu falei: opa, eu vou vender logo, vai que Deus vai pedir que eu dou o carro pro pastor. Aí ele falou isso: sonhar dando ou abençoando alguém, quer dizer, literalmente para fazer isso, é um símbolo? Eu acredito que é uma direção de Deus. Então ele não obedeceu à direção Ele de não Deus. obedeceu, ele ficou com medo. Ele falou assim: não, é melhor eu vender do que abençoar, né? Então, esses tipos de sonho, eles remetem honra, né? Então, quando você semeia, quando você sonha semeando, ofertando, você está honrando, você está plantando, né? Então, Deus estava provando literalmente para ele, eu acredito assim, tanto para ele obedecer, mas principalmente para mostrar o coração dele. Então, perceba só, se Deus deu um sonho para ele, para ofertar, e ele vendeu, sinal que o coração dele nunca esteve com o Senhor. Aí eu não sei se ele caminhava com o Senhor ou não. Não, é só membro da igreja, Era mas só... não era próximo. Então ali já mostrou que com aquela pessoa o Senhor não podia contar. Porque se Deus falou para ele no sonho, abençoe, e ele simplesmente vendeu, é sinal que o coração dele nunca esteve conectado com o Senhor. Então falo para você, se tem um sonho aí, meu filho, sonho me abençoando, abençoa. Abençoa, oferta, você vai colher. Já teve algo parecido assim com você? Alguém fala: pastor, eu sonhei isso, mas não fiz. Ah, já. No começo também eu já fiz isso daí. Você já fez? Já. Você desobedeceu? Desobedeci. Tava começando, entendi. Pastor, para o senhor ter noção, quando Deus começou, antes de Deus me destravar nessa parte de honra, o entendimento que eu tinha era totalmente distorcido. Eu falava que queria que Deus prosperava, mas a minha mão era assim, ó. O que é meu e acabou. Então você poderia explicar sobre honra, que tem muita gente que não entende, Posso, né? claro. Eles acham... Tem uns que vêm pra igreja e ainda fica com aquele preconceito, que a primeira coisa quando a pessoa vem pra igreja é isso: vai dar dinheiro pro pastor, vai não sei o quê. Sempre fala na área financeira e aí eu acho que a pessoa tem bastante resistência. Sim, ela tá mais presa que os outros dizem do que a palavra diz. Ó, por exemplo, quando o Senhor foi falar comigo sobre oferta, eu era muito resistente. Para dizimar, para ofertar, para primiciar. O dinheiro é meu, trabalhei, me esforcei, é meu, acabou. Por que eu vou dar de graça? E aí Deus ele foi trabalhando isso dentro de mim. Aí eu comecei a ler nas escrituras que Mamon, o Senhor chama ele de Senhor, ou seja, ou eu sou governado pelo Senhor, o próprio Deus, ou por um espírito. Porque Mamon significa o quê? Segurança. Então muitas vezes as pessoas não ofertam porque elas querem ter uma segurança, uma falsa segurança. Uma falsa segurança. E eu lembro que eu comecei a ler o livro de Provérbios, onde a palavra diz que o generoso sempre prosperará. E aquele que retém o que deve ofertar, esse empobrecerá. Quando eu vi aquilo, que eu olhei para a minha vida, eu falei: misericórdia, está acontecendo isso. Comecei a ler o texto de Coríntios, onde a palavra diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Então, Deus ele começou a destravar essa área na minha vida. Então, eu comecei a entender que quanto mais eu semeio, mais sementes o Senhor libera sobre a minha vida. Só que aí tem um extremo. Tem pessoas que elas recebem semente de Deus, porque todo mundo recebe semente de Deus. Todo mundo recebe. Provisão e semente. Só que para que você continue recebendo sementes de Deus, você precisa semear. Deus dá semente ao que semeia. É uma condição. Se você semear, você recebe. E pão para alimento. Só que tem muitas pessoas que elas estão retendo aquilo que Deus mandou elas semear. Por medo. Às vezes por orgulho, às vezes porque está amando mais o recurso do que confiar no Senhor. Eu entendo assim, pastor, que ofertar não só simboliza a honra, mas simboliza também a minha dependência no Senhor. Existem pessoas que elas estão presas ao recurso. Por isso que elas não prosperam. Por isso que elas não avançam. Porque a sua semente vai revelar em quem você crê. Quando eu semeio, eu estou revelando quem eu creio. O recurso não pode ser o seu senhor. Você que tem que ser o senhor dos recursos. Hoje, os recursos não me dominam. Esses dias eu estava em casa, se eu ter noção, eu estava em casa,
Eu tinha acabado de terminar de fazer uma live. Deus tinha se movido, o nome do Senhor foi glorificado. E o Senhor simplesmente me deu uma direção. Entra no YouTube agora. Tava orando, lá gastando tempo em línguas. Entra no YouTube, entrei. Na hora que eu entrei, tava uma live de um apóstolo que eu não sei quem é. Era a primeira vez que eu tinha visto ele ali agora. E eu entrei. Tinha 4 pessoas na live comigo. E eu fiquei ali assistindo. E ele falando nada com nada. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nessa live? E o Senhor falou, fique. E ele falando, dizendo como é que chegava na igreja e pegava o ônibus tal e não sei o quê. Eu não sabia quem era aquele homem. Deus simplesmente falou pra mim assim, peça o Pix dele. Aí eu, amém. Aí eu fui lá e comentei, irmão, me passa o seu Pix. Pastor, quando eu fiz isso, eu apanhei tanto daquele homem. Porque tem pessoas que pedem Pix e não mandam oferta. Começou a falar. Se você, Caio, vai pedir meu Pix, não vai mandar oferta? Nem peça, você tá brincando com Deus. E eu lá, irmão, só me passa. Me envia o seu Pix. Aí ele mandou. Aí eu fui lá, eu falei, Senhor, quanto? Eu tinha um valor específico para pagar uma conta. Eu falei, Deus, quanto? Aí o Senhor falou, esse valor. Eu falei, esse valor? Tudo. Quase tudo. Eu falei bem assim, Jesus, eu garanto que esse homem nunca recebeu esse valor de oferta. Fiz o Pix e mandei. Como eu não tinha um WhatsApp dele, nem nada do gênero, porque eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida, só mandei lá pra ele. Pronto, querido. Na hora, pastor, a feição daquele homem mudou. Aí ele começou a glorificar o Senhor e tudo. Falou em línguas. Não falou em línguas não. Só deu aleluia. Ele tava com uma garrafa de óleo assim, derramou uma garrafa de óleo na cabeça. Eu olhei assim, aí o Senhor falou bem assim, vai embora, sai. Aí eu saí da live. Aí eu falei, Senhor, por que o Senhor mandou eu ofertar? Aí o Senhor falou bem assim, primeiro, para você continuar sendo obediente. E segundo, porque eu precisava revelar para aquele homem que eu ainda cuido dele. Então, muitas das vezes, nós vamos ter 2 manifestações. Deus vai fazer o Senhor ofertar para que o Senhor seja a resposta de Deus na vida de pessoas. Hoje eu estou aqui participando do podcast porque um homem de Deus ouviu a voz do Senhor e semeou para mim poder estar aqui. Porque eu não tinha agenda, né? Não tinha nada marcado para vir. E ele semeou as passagens para que eu pudesse estar aqui. Para quê? Para que outras pessoas também fossem abençoadas. Então ele foi obediente ao Espírito Santo. E a sua obediência favoreceu várias pessoas. Então, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, pastor, tem um propósito. Deus não vai te dar recursos se não tiver um propósito. Por que muita gente não prospera? Muito filho de Deus não prospera? Por causa do coração. Se ainda o diabo, ou os recursos, ou as intenções pessoais te governar, todo recurso que vier sobre a sua mão, você não vai investir no reino. Quando Deus começou a destravar isso, aí ele teve que trabalhar outra coisa na minha vida, que foi o quê? Tudo que eu tinha, eu ofertava. Então, agora eu tinha aprendido que ofertar fazia parte de um coração generoso, porque a palavra fala de não ofertar por obrigação, mas por generosidade. Isso fala de honra. Né? Existem vários níveis de honra, não só de recursos, mas até mesmo você servir. Mas a área financeira, quando eu comecei a confiar no Senhor, Deus começou a me prosperar. Então antes eu pegava e saía ofertando tudo que eu tinha. Aí Deus falou o que para mim? Eu trago pão para alimento e sementes. Aí qual que era o meu problema? Aquilo que era para mantimento para mim eu ofertava. Aí eu passava o quê? Passava perrengue. Aí eu ia perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? Por que não está multiplicando? Por que não está vindo? Aí o Senhor falou, eu trouxe mantimento para você. O pão é para comer. O pão é para comer. Só que o pão você está ofertando. O que você oferta é a semente, não o pão. O pão te mantém. Então Deus cuida de você, mas Deus te dá um meio de você prosperar. E aí eu tive que aprender isso daí na marra. Antes, eu retinha tudo. Por causa de que eu ouvia, olha, pastor, dá dinheiro pro pastor. Isso que eu cresci na igreja.
E uma dos acontecimentos que me fez fechar o coração para isso, pastor, foi uma vez que eu estava numa igreja e o pastor falou assim, olha, eu trabalhava no banco, no HSBC, antigo HSBC, e o pastor falou assim, olha, o nosso salário atrasou e a gente precisa fazer compras. Será que você não tem para me emprestar um valor tal? Aí eu falei, olha, eu até posso emprestar, pastor, mas eu preciso pagar uma conta na semana que vem. Isso daqui faz parte do meu salário. Ele falou, não, até lá a gente já recebeu. Cheguei lá, até hoje, tô esperando receber esse recurso. Passou, não deu. Não. Toda vez era alguma coisa, não, porque atrasou, e aí você via ele comprando tênisinho, camiseta, Aí você tudo. fechou o coração. Aí isso fechou o coração, porque você imagina assim, um homem de Deus faz isso, então aquilo que os outros diziam é uma verdade. E às vezes a gente fecha o coração por causa disso. Por isso que às vezes muitas pessoas não ofertam, não semeia, e aquilo ali foi o motivo. E aí Deus teve que quebrar aquilo. Aí eu tive que aprender que nem todo mundo é igual. E que não é porque o outro não fez, não cumpriu com a palavra, que eu vou parar de semear, que eu vou parar de honrar. Hoje, graças a Deus, eu e a minha esposa, pastor, a gente semeia. Quase que, se não semanalmente, mas mensalmente, todo mês a gente semeia alguma coisa. Tanto recursos, às vezes a gente semeia tempo, às vezes a gente semeia coisas que a gente tá no lugar, Deus manda comprar, compra isso daqui para tal pessoa. Às vezes a gente tá lá, Deus fala assim, chama tal pessoa para comer, leva tal pessoa para ir comer com vocês em tal lugar. E nem sempre quando Deus dá uma direção, tem o recurso ali todo. Mas quando a gente obedece, Deus traz. Então Deus ele tem feito isso, ele tem levantado, por exemplo, o Senhor tá com os livros aí. Esses livros foram frutos de obediência, e se eles estão na sua mão, é porque 2 pessoas ofertaram para que acontecesse. Então, quando você semeia coisas espirituais, Deus ele vai trazer, ele vai levantar pessoas para que também semeiem naquilo que é espiritual que ele colocou na sua vida. Então, os recursos eles não podem parar em mim e em você, eles precisam continuar fluindo. Então a grande maioria das pessoas é o quê? Elas querem achar aquele que se torna digno de receber a semente dela. Então ela olha pro pastor e fala, não, o pastor tá com uma jaqueta ali top, bonita, né? Eu vou ofertar e no pastor Caio que tá sem. Às vezes as pessoas fazem assim. Não, mas é o que o pastor já tem. Mas se Deus tá mandando você ofertar, é porque ele entende o propósito. E às vezes ele vai mandar você ofertar para testar o teu coração. Às vezes a gente quer, como é que eu posso dizer? Caracterizar quem é digno ou não de receber a nossa oferta. Às vezes aquele que tem, aquele que não tem. O segredo é a obediência. Às vezes Deus pode mandar para você dar até para uma pessoa que tem muito. É porque Deus tem um propósito Já nisso. aconteceu muito isso. Já aconteceu com você? Já. Eu tinha, por exemplo, a minha oferta diante dos meus olhos, quando eu fui no Benihim, eu tinha comprado um relógio. Pastor, e não foi baratinho, não. Eu gostava muito, muito de relógio mesmo. Quando eu era solteiro, eu gastava muito com relógio. Eu achava top. E quando eu fui no Benihim, Deus me fez ofertar o relógio. Só que quando eu tava vendo o Benihim ministrando, que eu bati o olho no relógio, quando eu gosto de relógio, eu olhei assim, eu falei, rapaz, esse relógio aqui tem diamante em volta, chega, brilhava o negócio de ouro. Eu olhei assim e falei, Deus, podia ofertar na minha vida esse relógio. Na hora da oferta, eu falei bem assim, Senhor, eu não tenho nada para ofertar. Deus falou bem assim, o relógio. Eu falei, Deus, mas o meu relógio perto do dele aí não chega nem a 10% do valor. Deus falou assim, o relógio. Eu fui lá e ofertou. Ele precisava? Não. Mas eu estava trabalhando o quê? O meu coração. Existem coisas Mas doeu que... o seu coração. Doeu, claro, era novo, não tinha feito nem 3 dias que eu tinha comprado. Mas assim, hoje, isso não me bloqueia mais. Eu sinto prazer em ofertar. Então, graças a Deus, Deus colocou uma mulher do meu lado que também ama ofertar na vida de pessoas. A nossa oração é sempre o quê? Senhor, me abençoa para que eu possa pagar as contas,
para que eu possa usufruir, para que eu possa investir, e investir fala do reino, fala em tudo aquilo que o Senhor direcionar, e para semear na vida de pessoas. Então todo recurso que a gente traz, que a gente gera, vai alcançar isso. Porque nós entendemos isso. Que o foco não pode terminar em mim. Precisa alcançar outras pessoas. Enquanto o propósito for no reino, Deus ele prospera. Quando o propósito, o foco for em você, aí começa a parar de fluir. Eu tive um sonho que tem a ver com prosperidade, pastor Caio, que eu já falei nas lives aí, quem acompanha. Eu tive um sonho bem interessante que eu ia na casa de uma irmã, de um casal, na verdade, e aí eles falavam, pastor, vem ver o quintal daqui. Aí eu saí no quintal, é um quintal que nem era diferente do quintal deles na realidade, era um casal da igreja, né? Quando eu vi um pé de uma fruta. A fruta não lembro até hoje qual que era, mas a fruta estava pequena, várias frutas, né? Ela crescia, ficava madura, caía no chão e aí de novo a fruta ficava aquele processo, crescia e caía, instantâneo, crescia e caía, e eu falava no sonho para ele, isso é a unção de prosperidade. E aí eu acordei. Foi muito forte, faz muitos anos esse sonho. E aí eu entendi isso, que quando vem essa unção de prosperidade, vem um aceleramento. Sim. E tudo isso que o pastor Caio está falando tem a ver com semente também. As suas sementes são aceleradas. Vai chegar um tempo que eu gosto de falar que você que sempre está semeando, talvez ainda não está colhendo, mas vai chegar um tempo que você vai ter uma colheita atrás das outras. Eu aprendi uma coisa, pastor. Esses dias eu tava olhando algumas coisas das redes sociais e apareceu uma publicação lá de um pé de abacaxi. Quanto tempo leva para crescer um pé de abacaxi? Um abacaxi desse tamanho, 365 dias. Um dia eu plantei um pezinho de abacaxi na casa da minha sogra. E eu falei, meu Deus, já deu quase um ano e não cresceu nada. Quando deu um ano, cresceu um negócio desse tamanho. E ali eu aprendi sobre semente também com o Senhor. Porque, igual o Senhor estava falando, existem sementes que a gente planta agora e colhe já no mesmo dia. Existem sementes que ela demora um pouco mais para ser colhida. Se você plantar, por exemplo, um pé de feijão, acredito que em uma semana já tem ali. Só que depois que ele dá o pé, o que que acontece? Ele morre. Agora, se você planta um pé de laranja, vai demorar para crescer. Mas enquanto ela está crescendo, ela está gerando. Quanto mais ela cresce, mais ela gera. Então existem sementes que Deus coloca nas nossas vidas que tem um propósito de trazer provisão instantânea. Só que o que é interessante? Porque existem árvores, existem sementes que para ela chegar no fruto ou no resultado, ela demora um mês. Existem outras que demoram 2. Existe outra que demora 3, 4, 5, 6, um ano. Existem outros que demoram 1 ano e meio. Ou seja, sempre tem sementes, provisões, mês após mês. A questão é, eu tenho semeado? Porque se eu estiver na prática da semeadura, todo mês eu tenho provisão. Eu lembro que toda vez que eu ia num evento, num congresso, Deus usava homens e mulheres e falava assim, esse daqui tem um dom de prosperidade. O dom de prosperidade. Falar para você? Para mim. Eu falava, Deus, mas dom de prosperidade, mas minha vida tá tudo avesso, minhas finanças parece que põe no bolso, foge. E toda vez, pastor, 1, 2, 3. Um dia eu cheguei e falei assim, Deus, quando é que isso daí vai manifestar, se é que eu tenho de verdade? Aí o Senhor falou bem assim, quando você parar de achar que prosperidade é só recurso financeiro. Porque a gente tem isso na cabeça, a gente acha que prosperar é só multiplicar recursos. O ministério crescer é prosperar. Você abençoar a vida de alguém é prosperar. O que é prosperar? É expandir sem ter falta. É você ser suprido em tudo aquilo que você precisa. É claro que também a área financeira, porque infelizmente tudo precisa de recursos. E aí o Senhor começou a dizer, comece a semear. Essa semente, depois de tanto tempo, ela vai frutificar. Então, conforme eu fui semeando tempo, recurso, coisas na vida de pessoas, palavra, ministério, direção, unção e assim por diante, Deus ele foi desatando, porque existe um princípio. Aquilo que o homem planta, ele colhe.
Aquilo que ele semeia no espírito, ele vai colher no espírito. Aquilo que se semeia na carne, ele vai colher na carne. Então eu comecei a entender, um dia a gente fala sobre isso mais profundo, entender sobre o princípio da semeadura que gera honra, ou melhor, que revela a honra. Mas uma coisa eu falo para o senhor, se o seu coração não estiver alinhado, nem a sua oferta Deus recebe. Por exemplo, falta de liberação de perdão, tem muita gente aí magoada e semeando. A oferta que ela está gerando está testemunhando mais contra ela do que a favor. Porque a oferta, a semeadura, revela a condição do seu coração. Por isso que a palavra diz, você vai semear, tem algo contra o seu irmão, põe no altar e vai se resolver com ele. Depois você volta e semeia. Por quê? Porque a semeadura revela a condição do meu coração. Forte aí, vai anotando aí, escreve aí tempo de plantar, escreve aí no comentário, tempo de semear. Pare de ser mão de vaca aí, irmão. Abre a mão aí. Eu gosto de uma frase de um até um cantor, né, que se converteu, um cantor do mundo. Ele disse assim que foi questionado porque ele deu um sítio para a igreja, né, uma fazenda. Acho que era um sítio, né, não era fazenda, né, que fazenda é maior, para a igreja. Aí o repórter questionando, você deu o sítio para a igreja? Aí ele falou assim, ó, lembro até hoje na reportagem, ele disse, se eu não abrir a mão para abençoar, não tem como Deus colocar algo na minha mão. E ele falou, quando ele abre para abençoar, Deus coloca muito mais na mão dele. Então é isso. Deus quer te dar muito mais. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E é interessante isso. O pastor Caio está semeando o tempo dele. Veio lá de Brasília. E para você ver, ele primeiro semeou na live, nós fazendo uma live junto. Comentamos que queria marcar, o pastor Caio tá vindo, tá? Mas ele mora lá em Brasília, aqui o podcast aqui em São Paulo. E um irmão ouviu e sentiu no coração, pastor Caio, vou dar uma passagem de avião, você vai estar lá. Liga lá pro pastor, pergunta se ele ainda tem interesse. O pastor, claro. Com certeza, vou aproveitar bem esse nome de Jesus. E só quero falar assim, pastor Caio, fala os arroba e os treinamentos que você tem. Ele tem um de sonhos, que eu até comprei o treinamento de sonhos, ele tem livros, mas ele tem o do sonho e ele tem uma academia. Explica aí como funciona essa academia profética. É separado, ele tem um curso de sonho e tem outro que é, eu acho, mais profundo. Isso. Que é... Nós temos a academia profética. A academia profética ela é o curso mais completo que a gente tem. Então ela tem de 10 a 20 módulos. Tudo que envolve o profético. Então, a cada 1 mês e meio, um novo módulo é liberado. E as aulas ali são liberadas toda semana. 2, 3, 4, conforme o Espírito Santo vai direcionando. Na grande maioria são aulas que nós realizamos ao vivo, junto com o aluno. Então, dentro da Academia Profética, nós falamos sobre o Ministério do Profeta, falamos sobre o Ministério Profético, dons proféticos, autoridade, honra, generosidade, Ministério dos Anjos. Falamos sobre também profecia, o discernimento do tempo. Tem muita gente que está passando tempos em Deus e não está discernindo o que está acontecendo. Então, de todos os nossos treinamentos até hoje que a gente gerou e estabeleceu, a Academia Profética é a mais completa que tem. Então existem vários temas que a gente vai liberando, aulas também. Então o módulo ele nunca se encerra. Por quê? Porque Deus sempre está trazendo alguma coisa. E aí nós temos um treinamento de cura divina, que nós estamos realizando aulas ao vivo toda semana. Toda semana tem aula ao vivo, além das aulas que já estão na plataforma. Elas são transmitidas ao vivo e vão para a plataforma. Nós temos o treinamento de sonhos e visões, que ele está para receber o UP. Já estamos editando alguns materiais para colocar lá. Então, dentro da Academia Profética, a gente tem o módulo Sonhos e o módulo Visões, e vamos ter um módulo Interpretação também. Esses são os treinamentos que a gente tem agora, além de outros que a gente vai lançando ali no decorrer do tempo, né? Seminário de intercessão profética, libertação financeira, conforme o Senhor vai conduzir. Então, a gente vai seguindo a nuvem, conforme a unção ela vai direcionando a gente. E fala os arroba aí que encontrar essa academia, encontra com... Então, você pode entrar em contato conosco pelo Instagram, né? @CaioAleph com K e o F mudo, que também é o mesmo para o nosso canal do YouTube, Caio Aleph. Lá nos nossos vídeos, pastor, tem ali a descrição, o número do nosso WhatsApp. Mas pelo Instagram você também consegue mandar mensagem e a gente consegue te responder. Tem também o nosso WhatsApp lá fixado.
lá no Instagram. No Instagram. E eu falo pra você, todo dia você faz live, né? Praticamente todo dia. Então tem sempre live do Pastor Caio falando sobre sonhos, falando sobre anjos, falando sobre o ministério profético. Então se inscreva lá no canal do Pastor Caio, tem muitas lives, muito conteúdo já gravado, de vários assuntos de cura, né? De cura tem bastante conteúdo, então se inscreva aí. E vamos, o Caio tem que chegar pelo menos 50 mil até o final do ano. Aleluia. E quem quiser adquirir também os livros de sonho e de cura, você pode entrar também nas nossas redes sociais. É a primeira vez fora do meu canal que eu divulgo esse material. Então é lançamento no podcast. Eita glória, tá lançando aqui o livro Sonhos e Dimensões Proféticas. Nós falamos no primeiro programa que ele fez com a gente, esse aqui, fluindo na cura, operando através do poder curador de Jesus. Ele está lançando 2 livros aqui no Podercast. Esse aqui nós falamos mais no primeiro programa, esse aqui que foi esse segundo programa falando de sonhos. Que bênção, Pastor Caio. Pastor Caio, libere o fogo aí pro povo que tem fome e sede. Amém. Aqui tem um povo que acompanha o canal que é faminto. Amém. Eu quero orar para que o Senhor ele te visite com a unção dele. Que o Senhor libere sobre você uma graça profética para que você passe a discernir os sonhos proféticos, as visões, as revelações de Deus. E que o Senhor ele habilite os seus sentidos espirituais para que você possa discernir a linguagem de Deus dentro da dimensão dos sonhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos. E eu quero te pedir, Senhor, toque-os com a tua presença, com a tua doce unção. Que eles venham conhecer, Pai, a dimensão da tua voz dentro dos sonhos, Senhor, dentro das visões, dentro das liberações proféticas do Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, habilita os ouvidos espirituais deles. Habilita para que eles possam ouvir, discernir Sim, e Deus. perceber a tua voz e as revelações do teu Espírito. Eu te peço, Pai, levanta homens e mulheres que são discernidores de sonhos e de visões. Que a graça profética, que a unção profética, Senhor, o manto profético venha sobre eles, Sim. envolvendo e tocando com fogo, Senhor, da ponta da cabeça à planta dos pés, que você seja ativado agora com sinais visíveis da glória de Deus, no precioso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Você escreve aí, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Você escreve aí e compartilha. Compartilha ali no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp. Você tem grupo da família, tem grupo aí cristão. Aí também no direct do Instagram. Quando você compartilha, também é uma forma de semeadura, né? Porque tem pessoas que foi já abençoado porque alguém compartilhou e falou, ó, fulano compartilhou comigo e eu fui abençoado, fui curado, fui renovado. Então você pode ser um instrumento de Deus também, porque aqui, graças a Deus, no Podercast tem homens e mulheres de Deus que têm vindo compartilhar da sua vida, do seu ministério, e tem muitos testemunhos aqui. Só você ler os podcasts do passado aí, você vai ler e vai ver quantos testemunhos de pessoas sendo abençoadas. Pastor Caio, quero agradecer você que veio de lá de Brasília, tirou seu tempo, cedido aí, deixando lá a família, tudo aí, seus negócios. Obrigado por ter vindo aí. Pastor, eu que agradeço pela oportunidade no nome de Jesus. Eu creio que foi o segundo de muitos. Aleluia. Em breve a gente vai se encontrar de novo. Que o Senhor continue te abençoando, te prosperando e te usando em nome de Jesus. Vai ter muitos, mas mesmo ser longe, né? Você vai ter que fazer um estúdio lá. Fazer um estúdio lá no sul. Deus proverá, vai dar certo. Aleluia. Então nós estamos acabando. Que fique com Deus, que Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém, Deus abençoe.